convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escrito por Marcos, no capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo de número 46 ao 52. Se tiver alguém do seu lado sem o texto sagrado, faça a gentileza de compartilhar com essa pessoa. E foram para Jerusalém, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos nessa noite pelo privilégio de fazermos a leitura de uma porção do texto sagrado. Te suplicamos a bênção, ó Deus, do teu Espírito Santo, a fim de que ele possa trazer iluminação, ó Deus, nesse texto. Fala aos nossos corações, a fim de que ela produza em nós exortação, consolo e edificação, que as nossas mentes possam estar cativas ao teu querer. Em nome do teu Filho Jesus, amém e amém. Queridos, eu não sei se você, ao longo da sua vida, já desejou ardentemente encontrar alguém. Eu não sei se você já passou pela experiência de marcar um encontro com alguém e era um encontro esperado. Não sei se você já teve a oportunidade de rever um parente de longas datas que por acaso estava em outra cidade e depois de anos sem se ver e talvez com uma comunicação mínima, tem a oportunidade de mais uma vez encontrar. E todo encontro traz consigo uma série de alegrias. Há tipos de encontro que ocorrem dessa maneira, pela uma partida muito jovem, anos de distância um do outro, e de repente você vê novamente, encontra aquele amigo, encontra aquele parente, e aquele reencontro gera uma festa, gera alegria, gera um gozo e satisfação em rever alguém que em uma época da vida foi tão importante que agora está voltando novamente para viver momentos agradáveis. Essa é a realidade de algumas pessoas que ficam ausentes do convívio de familiares e amigos durante o período e que, ao longo do tempo, com o passar dos anos, têm a oportunidade de mais uma vez reencontrar. Não sei se você já teve a oportunidade de ter tido ao longo da sua vida alguém que marcou a sua vida, alguém que num momento da sua existência, da sua caminhada, lá atrás, desenvolveu um papel interessante na sua vida, marcou de maneira positiva. Mas o corre-corre do dia a dia, as vidas, ao crescerem, tomarem outros rumos com o passar do tempo, faz com que perca totalmente o contato, até que um belo dia, quem sabe até mesmo através das redes sociais, você novamente tem a oportunidade de conhecer, de rever aquela pessoa, de encontrar aquela pessoa. As redes sociais, elas, ao menos por foto, elas acabaram favorecendo esse reencontro entre alguns amigos de escola, alguns dos quais há muito tempo não se viam e que de outra maneira seria quase impossível rever. Eu mesmo já tive a oportunidade de encontrar pessoas de 20, 25 anos que não tinham contato algum e que gravava o nome e de repente as redes sociais acabaram dando a oportunidade de eu encontrar, ao menos pelas redes sociais,
ao menos por foto, conhecer alguma coisa de como está a vida daquela pessoa. Algumas pessoas, elas alimentam no coração um desejo muito grande de encontrar algumas pessoas que hoje, de certa forma, acabam desenvolvendo um papel dentro da sociedade. Algumas pessoas fazem questão de fazer longas viagens para ter oportunidade de ter um encontro, ainda que não fale, ainda que não toque na pessoa, com um cantor famoso, com alguém que se destaque no mundo secular e que vai estar naquela cidade para dar uma palestra, vai estar naquela cidade para fazer uma apresentação, e a pessoa faz todo o esforço para poder estar presente naquele espetáculo, naquele show, naquele teatro, naquela peça, a fim de poder ao menos encontrar, ainda que à distância, aquela pessoa que traz lembranças boas, que de certa forma encanta pelas suas canções, toca pelas suas canções, pelas suas melodias, ou alguém que pela sua capacidade intelectual, né, tem uma boa oratória, tem um bom discurso, é uma pessoa que vale a pena ouvir, porque ouvir determinados indivíduos da atualidade também agrega certo conhecimento, e é um prazer poder sentar para ouvir pessoas assim, e de repente você talvez alimente no coração esse desejo de poder sentar com grandes ícones, com grandes pensadores da atualidade, para se inspirar com eles, aprender um pouco essas pessoas, com esses indivíduos. Eu já tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que, durante um período da minha vida, eu tinha como referenciais, né? Os pastores no Brasil, que eu tinha como referenciais, eu tive a oportunidade de conhecer, de abraçá-los, de conversar um pouco, de cultuar com eles, né? E de ouvir a pregação lá na igreja desses homens. Eu tive esse privilégio, alguns pastores que em algum momento da minha vida falaram o meu coração, né, de maneira tremenda, e que para mim, na fase da minha adolescência, na fase da minha juventude, no início da minha juventude, como foi bom encontrar esses homens e reafirmar as convicções que eles têm, e de certa forma eles serviram em alguma área, em algum momento da minha vida, como referenciais, pois todos nós precisamos. Eu não sei se você tem essa pessoa, né, se você já teve um encontro assim, ou se você almeja ter um encontro com alguém que você entende que ser um referencial, seja no mundo cristão, seja no mundo secular, mas alguém que você gostaria de passar uma tarde conversando, dialogando, né, sobre questão religiosa, sobre a questão de futebol, sobre a questão política, para tentar chegar, de alguma maneira, ter a oportunidade de trocar umas ideias com alguém interessante. Mas eu tenho certeza que se você já teve esse encontro, ou se você planeja ter um encontro assim, um encontro com alguém especial, com alguém que tornou-se para você referencial, ou alguém que é alvo do seu amor e do seu cuidado, eu tenho certeza que nenhum encontro desses que você já teve ou que você possa ter, vai mudar muita coisa na sua vida. Eu tenho certeza que esse encontro com essa pessoa que você talvez deseje ou que você já teve, ela não vai mudar, por exemplo, se você se encontrar em alguns dilemas da sua vida. Eu imagino que se você tiver um momento, nos últimos instantes da sua vida, diante de um diagnóstico médico terrível, né, e você está lá na cama de um hospital, certa que talvez você nem saia para casa, porque o diagnóstico é terrível, e o que você compreende bem que o que se aproxima é a morte. E talvez você possa imaginar e desejar encontrar muitas pessoas diante de um diagnóstico como esse, para dar a última palavra, né, para receber o carinho das pessoas. Mas por mais que você possa encontrar pessoas, e as pessoas mais interessantes que você gostaria de encontrar, no momento como aquele, não vai fazer muita diferença. Vai lhe trazer consolo, vai lhe trazer paz, mas a diferença a que me refiro não vai mudar o seu quadro. Não há nada que possa mudar o seu quadro. Você está enfermo, está em uma fase terminal e não há nada que possa fazer quanto a isso. Eu tenho certeza que, independente da pessoa que você queira encontrar, se você se encontrar numa crise emocional terrível e você perder o sentido e o amor pela vida, e talvez você encontre várias pessoas especiais na caminhada, mas eu tenho certeza que talvez você encontre, até converse, desabafe, tenha momentos agradáveis juntos, mas quando você se retira, parece que ainda continua aquele vazio existencial dentro de você. Parece que falta alguma coisa que possa lhe completar. Eu tenho certeza de que, por mais difícil que seja, quando a droga ela entra no seio da nossa família
e ela acaba tornando cativo aquele a quem amamos. E começamos a ver alguém que é escravo, dominado pelo álcool, dominado pelas drogas, refém de uma situação que é maior do que ele próprio. E olhamos muitas vezes como é a realidade de muitas famílias em nosso país e no mundo, como totalmente impotentes diante daquela situação, diante de alguém que se tornou-se escravo pelas drogas. Por mais que venhamos conversar, dialogar, aconselhar, mas parece que há correntes invisíveis, e há de fato correntes invisíveis, que acabam aprisionando aquele indivíduo ao vício, e você vai percebendo que aquele parente, aquela pessoa que é alvo do seu amor, ela vai perdendo peso, vai perdendo os valores, né, vai perdendo um aspecto, ela vai se deformando e se definhando diante dos seus olhos, e você fica impotente. Talvez até pense em chamar alguém para que possa marcar um encontro com esse seu parente, né? Na expectativa de que, não, eu vou trazer fulano, porque se ele conversar, ele vai estar ouvidos. Eu vou trazer mãe, tio, eu vou trazer um avô, eu vou trazer um pastor, vou trazer um padre, vou trazer alguém que se destacou na vida dele, uma professora lá do jardim de infância, para que possa conversar com ele e trazer ele à razão. Por diversas vezes tudo isso é feito, e ainda assim a pessoa continua do mesmo jeito. Essa pessoa que você entende, que você deseja, ou que você já teve a oportunidade de conhecer, como eu também tive a oportunidade de conhecer no passado, nenhum deles poderia fazer absolutamente nada em relação a uma situação como essa. Muito pouco eles poderiam fazer, muito pouco. A probabilidade é que ele continue da mesma maneira, apesar dos esforços, e os números têm mostrado que, apesar dos esforços, há um número bem menor que consegue se erguer, se levantar, e de fato viver uma nova realidade, uma nova vida, um momento novo na sua vida. Muitos são os momentos que poderíamos passar em que desabafar, tentar procurar ajuda ou encontrar alguém que possa nos ajudar, parece que é insuficiente. As lacunas continuam abertas, as feridas continuam abertas, não há nada que eu possa fazer, estou diante de um diagnóstico, vou morrer, meu filho está escravo das drogas, eu estou escravo do álcool, estou com uma crise conjugal, estou com um problema financeiro terrível, e a menos que você tenha um amigo bastante generoso, que esteja disposto a saldar todas as suas dívidas, e que você não possa pagar, se preocupar em lhe pagar, essas crises permanecerão ativas e tirando o seu sono, seja de problemas financeiros, seja uma crise conjugal, seja um problema em relação aos filhos, de saúde ou com as drogas, ou seja, a própria morte e tantas outras situações que, ao encontrar a pessoa que talvez você vê como referencial, não iria mudar muita coisa, não iria mudar a situação, não iria ser transformada a situação. Aquele homem chamado Bartimeu, ele encontrou ao longo do seu caminho muitas pessoas interessantes. Ele teve a oportunidade de ver, inclusive, no local onde ele estava, algumas pessoas importantes naquele local. Ele viu passar por pelas ruas de Jericó, pessoas nobres, soldados, centuriões, homens de influência e de poder. Ele viu passar por aquelas ruas de Jericó muitos líderes religiosos eminentes que por lá passavam, levitas, sacerdotes, sumos sacerdotes, principais da sinagoga, que iam e viam diante dele e que muitas vezes nem percebiam que ele estava ali. Ele sabia o que as pessoas estavam passando, mas ele não podia enxergar essas pessoas, e essas pessoas que podiam enxergá-lo também não enxergavam. É possível que ele tenha sido, em algum momento, agraciado com algumas moedas, já que esse estava mendigando, e certamente ele foi alvo de algumas esmolas por parte de algumas dessas pessoas, mas na maior parte das vezes, o que acontece é que aquele que enxerga acaba se comportando como se não enxergasse a dor e a situação do outro. Bartimeu estava não apenas lançado à beira do caminho, mas também estava esquecido, isolado, em um local qualquer, sem eira nem beira. E a vida, em muitas situações, acabam nos lançando para a beira do caminho. Em muitas situações na nossa vida, as circunstâncias vêm à tona na nossa vida e nos jogam para a beira do caminho. Nos jogam totalmente à mercê, e o mundo acontece diante de nós,
mas nós estamos sentados à beira do caminho. Não temos força, não temos motivação, não sabemos para onde ir, que direção tomar, nem tampouco compreendemos o mundo à nossa volta. Nós não conseguimos enxergar. E assim é que muitas pessoas se sentem até que são alvos de um encontro. Esse encontro não é alguém que é influente na literatura, esse encontro não é alguém que se destaca na política, esse encontro transformador, que vai marcar a vida dessas pessoas, não é com nenhum escultor, pensador, filósofo da atualidade. Esse encontro transformador, que pode mudar a vida de todo homem, de toda mulher que vem ao mundo, é um encontro com uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. A Escritura vai nos dizer que Bartimeu estava lançado à beira do caminho e nós não sabemos quantos anos ele estava ali. Nós não sabemos há quanto tempo ele estava ali. Mas o texto nos dá uma informação interessante, de que Bartimeu apenas não se trata de mais um cego, mas nos dá a informação de que esse homem um dia enxergava. E você, todos nós aqui temos a oportunidade de enxergar. Então, nós sabemos como Bartimeu se sentia ao ser privado da sua visão. E foi assim que ele se sentia. O texto diz que esse homem não pede para enxergar, ele pede para que torne a ver. Esse homem já tinha visto as cachoeiras, os rios, os peixes, ele já tinha visto os pássaros cantando, ele já tinha podido correr livremente pelas ruas. Esse homem, e certamente ele não era uma fase, ele não perdeu a sua visão talvez quando criança recém-nascido, logo nos primeiros anos da sua vida, mas é possível que trate-se de um homem que vivenciou a vida como alguém que enxerga, né, que desfrutou da vida, de tudo aquilo que a visão pode nos proporcionar, e em um dado momento da sua vida, seja por uma patologia, por uma enfermidade, ou seja por um acidente, aquele homem se vê cego, perde a sua visão. E quando perde a sua visão, perde completamente o equilíbrio. Ele passa a viver numa sociedade que olhava para ele de maneira diferente, onde os religiosos olhavam para ele de maneira diferente, vinham como se de alguma maneira ele estava sofrendo uma penalidade por parte de Deus, por causa do sofrimento que ele estava tendo agora, e isolado, esse homem acaba se refugiando nas ruas de Jerusalém e nas ruas de Jericó, e lá passa a viver mendigando o dia a dia o seu pão, à espera de alguém que pudesse lançar algumas moedas ou alguma comida que pudesse saciar a sua fome, fazendo com que ele pudesse lutar para mais um dia. Essa era a vida daquele homem. Que vida e que perspectiva tem um mendigo? Qual o seu sonho? Qual a sua meta? Quais os seus planos para o futuro? O plano para o futuro de Bartimeu era conseguir alguma coisa para comer naquele dia. O plano dele, naquele momento, era poder esperar a noite fria que pesava sobre Jericó naquele momento, e ele ter um lugar onde ele pudesse se abrigar. Bartimeu era um homem que já tinha capa, providência de Deus na vida dele, porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus providencia sempre algo que nos sirva de consolo, de amparo e de proteção. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus sempre entra com providência, mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Bartimeu não conseguia enxergar aquela capa com tamanha bênção, como nós poderíamos imaginar. Mas ela estava sendo uma bênção e era algo para ele de valor. Aquela capa perde o valor para Bartimeu no momento em que Jesus chama. Mas até então, ela tinha um valor expresso para ele. O valor monetário certamente não existia. Tratava-se de uma capa velha, suja, certamente com odor desagradável, mas aquela capa era quem protegia, aquela capa era quem impedia que as pedras, quando as carruagens passavam e os cavalos, batiam na capa e protegiam o seu corpo. As utilidades daquela capa, claro que nós estamos fazendo conjecturas, não estive lá, não sei o ateliê que fez a capa dele, não sei o material que foi feito, são apenas conjecturas, mas sem sombra de dúvida aquela capa tinha uma importância na vida dele, que perdeu a importância no momento que ele encontra Jesus, e ele perde a importância enquanto ainda não é curado. No momento que Jesus chama, ele simplesmente lança a capa, ele ainda cego vai em direção a Jesus, mas já sem a capa.
demonstrando uma fé e uma convicção de que ele não ia precisar mais daquela capa, porque Jesus havia chamado. Até agora ele não tinha nem chegado até Jesus, até agora não tinha tido diálogo algum com Jesus, até agora Jesus não tinha estendido a mão, não tinha prometido que ia curá-lo, absolutamente nada. Apenas alguém veio e disse: Bartimeu, levanta-te porque ele te chama. Foi o suficiente para ele pegar aquela capa que tinha um valor para ele e lançar fora. Não vai me servir mais. Eu estou cego, mas eu sei que quando eu chegar próximo dele, algo vai acontecer. Esse encontro transformador vai marcar a minha vida, como de fato marcou. Mas algumas verdades esse texto nos apresenta, e se você leu do versículo 46 até o versículo de número 52, eu convido que você depois com calma faça leitura desse texto minuciosamente. Nós podemos observar, meus queridos, que algumas lições nós podemos tirar desse texto, que marcaram e fizeram com que esse encontro fosse um encontro transformador na vida dele. E eu acredito que todos nós precisamos viver a realidade de um encontro que mude as nossas vidas. E por mais interessante e talvez absurdo para alguns, às vezes imaginamos que o fato de estar dentro de uma igreja, de estar dentro de uma denominação, às vezes de professar a fé, nós entendemos que automaticamente já tivemos esse encontro real com Cristo, já tivemos a experiência do novo nascimento e somos uma nova criatura. E nós sabemos que essa, de fato, não é a realidade de muitos. Muitas vezes, nós somos atraídos a reuniões religiosas, a um culto como esse, por muitas outras razões, que não é, de fato, ouvir a palavra e ter a sua vida transformada. Muitas outras razões me levam a vir para um lugar como esse. Como na época de Jesus, muitas das razões levavam as pessoas a ir até Jesus. Mas o encontro transformador, ele tem alguns sinais, ele tem alguns indicativos que mexem profundamente com o nosso coração. Bartimeu, ele mostra esses sinais claramente, e é justamente sobre esses sinais que nós gostaríamos de pensar nesses minutos que se seguirão, a fim de podermos extrair alimento para a nossa alma. O primeiro ponto que nós chamamos a atenção nesse texto, meus queridos, é que quando Bartimeu, ele compreende, ele entende, quando as pessoas afirmam que Jesus de Nazaré estava passando, de que Jesus estava passando, Bartimeu não perdeu a oportunidade. Ele não perdeu a oportunidade. Então, isso aí já implica de que, no momento que alguém diz, que zoada é essa, que multidão é essa? Né? É Pilatos? Não. É Herodes? Não. É César? Não. Quem é? É Jesus. É Jesus que está passando. E aquele homem não perdeu a oportunidade. Agora, o interessante, que nos chama a atenção, é que aquele homem mendigo, aquele homem provavelmente sujo, maltrapilho, com um odor desagradável, alguém tinha falado de Jesus para ele. Alguém tinha se importado para falar do amor de Cristo pelas pessoas, dos milagres que Jesus estava fazendo. Aquele homem sabia quem era Jesus, porque ele já ouviu falar de Jesus. Não foi uma revelação especial que ele teve naquele momento, ao saber quem era Jesus. Ele já ouvia falar, ele já ouviu as pessoas falarem, alguém já passou o tempo, talvez conversa de outros, mas certamente alguém já havia falado para ele, ele já havia tido informações suficientes dos milagres que Jesus fazia, das ministrações que ele pregava, e ele sabia que se um dia ele tivesse a oportunidade de se deparar com Jesus, ele não podia deixar passar aquela oportunidade. Jesus passa diante dele, e já depois de percorrer alguns metros de distância, que o texto não nos dá essa informação, mas a Escritura mostra que quando a informação chega a Bartimeu de que era Jesus de Nazaré, ele começa a gritar, e começa a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu irmão, às vezes nós queremos chamar a atenção de Deus, a atenção de Jesus, e às vezes imaginamos que precisamos fazer tantas coisas, mas só precisa dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quer chamar a atenção do mestre? Começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, olha para a minha vida, olha como eu estou, olha a situação, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, eu não vou perder a oportunidade. Quem está diante de mim não é Pilatos, não é Herodes, não é César. Se é Jesus de Nazaré, eu vou gritar, eu vou bradar, porque eu não vou permitir que essa oportunidade passe diante de mim. E quem deseja um encontro transformador da sua vida, não perde a oportunidade de ir ter com Jesus. E existem algumas oportunidades na nossa vida que acontecem e que aconteceram ao longo das Escrituras apenas uma única vez. Uma única vez. E a mesma coisa acontece nas nossas vidas todos os dias. Muitas oportunidades se apresentam diante de nós todos os dias. Oportunidades que nos conduzem para a tristeza, para a infelicidade, para longe de Deus, e oportunidades maravilhosas que temos dia após dia, que o Senhor tem graciosamente nos apresentado. Nós precisamos pedir sabedoria do alto para não perder as oportunidades que se apresentam diante de nós. Paulo, aos Efésios, no capítulo 5, verso 15 ao verso de número 16, nos dá a seguinte expressão: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade. Em algumas traduções vai dizer, remindo o tempo, tendo sabedoria ao administrarem o seu tempo. Não perca as oportunidades. O Mar Vermelho só abriu diante da nação de Israel apenas uma vez. A oportunidade era aquela para aqueles que desejassem atravessar. E há oportunidades na nossa vida que ocorrem apenas uma única vez. E nós não podemos desperdiçar essas oportunidades que Deus generosamente, graciosamente tem nos ofertado. Porque há oportunidades que ocorrem apenas uma única vez. Foi essa expectativa, foi esse sentimento que levou aqueles 4 rapazes a destelharem o telhado daquela casa e a descer aquele paralítico para ter com Jesus, porque eles viram que aquela poderia talvez ser a última oportunidade daquele homem. Eles viram aquela oportunidade de Jesus naquela casa como uma oportunidade que não poderia ser desperdiçada. Vamos fazer o que necessário for, vamos subir em cima da casa, destelhar, levar o paralítico para cima da casa, descer ele pelo telhado no meio da sala, porque Jesus está lá e nós não podemos perder a oportunidade de ele encontrar com Jesus, porque quem se encontra com Jesus é transformado, e nós não temos dúvida de que nosso amigo que está paralítico, não será mais paralítico, porque algo novo vai acontecer dentro daquela casa, porque Jesus está lá e algo novo vai acontecer. Era uma oportunidade que não podia ser perdida. Eu fico imaginando o que seria de Naamã, o general Naamã, se depois daquela informação dada pelaquela menina sem nome, anônima, de que lá em Samaria havia um profeta que podia curá-lo, de que se ele conhecesse o profeta que tem na minha terra, poderia mudar a situação de Naamã, certamente Deus iria utilizar ele para curá-lo. Eu fico imaginando o que teria ocorrido com Naamã se ele simplesmente tivesse renegado tal apelo daquela jovem, se ele simplesmente tivesse ignorado
dado a afirmação daquela menina. Se ele relevasse completamente, o destino daquele homem seria morrer. O destino daquele homem seria continuar como ele era. Era um guerreiro, vestido de guerreiro. Quem olhava por fora via sua armadura, via sua espada, via o seu capacete, via o seu escudo. Mas por dentro daquela capa de guerreiro, tinha um homem leproso, tinha um homem que estava definhando, e tinha um homem que estava condenado à morte, que estava condenado ao isolamento, porque era isso que Naamã estava, o fim de Naamã seria esse, seria chegar a um determinado ponto que ele deveria ser isolado completamente. Que herói é esse leproso? Que herói é esse que precisa ser esquecido? Que herói é esse que precisa ser escanteado para uma parte do reino, para não contaminar as outras pessoas? Mas aquele homem, apesar de contrariado, ele não perdeu a oportunidade. Ele ouviu aquela menina e deu ouvidos àquela menina pela postura, claro, que ela tinha dentro da sua casa. Mas aquele homem se lança em uma viagem. Há um investimento, há tempo, há custo, porque ele acreditou naquilo que aquela menina dizia. Quando chega diante de Eliseu, ele não é recebido como gostaria, ele não é recebido com os aplausos, não é colocado um tapete vermelho para ele, não é tratado como um chefe de estado como ele gostaria. Ele nem vai lá atender, Eliseu não vai nem atender ele, e o resultado é que ele recebe uma mensagem que ele até pensou em ignorar. Se não fosse o seu servo, e não existe nada melhor do que ter pessoas ao nosso lado que nos inspira, ter pessoas ao nosso lado que nos incentiva a acreditar em Deus, ter pessoas ao nosso lado que semeiam na nossa vida. Nada mais terrível de ter alguém do nosso lado que, em vez de semear fé, semeia tristeza, dúvida e incredulidade. Mas aquele homem lá daquela situação: vou-me embora, lá na minha terra tem rios melhor. Mas aí do lado tem um homem que vai dizer: peraí, calma, né? Se o Senhor mandou, vai lá e faz. O que é que custa? Tu pode sair daqui mudado, tu pode sair daqui transformado. Essa pode ser a oportunidade da tua vida. Nós já chegamos até aqui, para que voltar? Vai lá. E ele foi a primeira, foi a segunda, mergulhou a terceira, mergulhou a quarta, mergulhou a quinta, mergulhou a sexta, nada aconteceu. Mas lá do lado fora do rio, tinha alguém que dizia: continua, não se preocupe, vá tentando, mas não está acontecendo nada, continua, vai, não é sete, vai, mergulha até o sétimo, não desiste antes não. Mas eu não estou vendo nada. Relaxa o coração, vai dando um mergulho, vai fazendo o que o homem de Deus disse, vai mergulhando. E no sétimo mergulho, aquele homem saiu transformado. E aquele homem foi muito grato, certamente foi muito grato a Eliseu. Mas ele deve ter abraçado aquele servo e ter dito: meu filho, eu imagino se eu tivesse trazido o outro, eu tinha que ter trazido você. Porque se eu não tivesse do seu lado, eu seria desestimulado. Ele tinha tudo. Imagina alguém podia estar do lado dele e dizer: isso é uma afronta ao Senhor. Ele já não nos recebeu, manda um pedido desse. Sinceramente, Naamã, com todo o respeito e admiração que eu dei ao Senhor, se fosse eu, não ficava assim não. Eu resolvia de outro jeito. Imagina, Naamã já estava, mas aí alguém do lado, usado por Deus, diz: não, Naamã, não é assim não. Vai lá e se banha. E você tem dúvida de que aquele homem lá na borda do rio disse: não, continue, mas não é sete, homem, relaxa o coração, vai confiando em Deus, vai mergulhando e deixa Deus agir, vai mergulhando e deixa Deus agir. Não adianta ficar na margem não, vai mergulhando e deixa Deus agir. Vai, Deus vai limpar, Deus vai acabar com a vergonha, Deus vai tirar completamente, tu vai voltar fora, tu não vai ser mais um guerreiro que precisa se esconder atrás da armadura, quando todo mundo vai achar que trata-se de um herói, de um guerreiro, mas só você sabe que está com os dias contados, que por dentro tu está podre, está ficando podre. Mas vai, obedece. Não perde a oportunidade. Bartimeu não perdeu a oportunidade. Os que estavam com Moisés na travessia do Mar Vermelho não perderam uma oportunidade. Os amigos aproveitaram aquela oportunidade para levar aquele homem até
Jesus e ser transformado. Os discípulos não perderam a oportunidade. Quando Jesus disse, coloque o barco mais para fundo e lance a rede. E Pedro vai dizer, Senhor, nós passamos a noite toda. Eu sou pescador, com todo respeito, o Senhor é carpinteiro. Aprendeu com José, mas eu sou pescador. Do mar eu conheço. Passamos a noite toda, não pegamos nada. Não adianta, não adianta, é perca de tempo. A hora de pegar os grandes cardumes era no horário que nós fomos. Agora não pega mais nada não. Mas em vez disso, Pedro disse, Senhor, eu não vou perder a oportunidade. Se o Senhor está mandando, sobre tua palavra eu vou lançar a rede. Sobre tua palavra eu vou lançar a rede. Eu não vou perder a oportunidade. Eu vou lançar a rede, contrariando a minha vontade, contrariando a minha visão de mundo até então, contrariando tudo que eu pensava e vivia e tenha vivido no mar como pescador. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, porque eu não vou perder a oportunidade. E ele não perdeu a oportunidade. Grande foi a pesca, grande foi a multiplicação de peixes que eles pegaram, e um barco só não deu, teve que ter outro barco para amparar a quantidade de peixe, porque esses homens, essas mulheres, não perderam a oportunidade que o Senhor estava apresentando. Será que nós temos às vezes perdido essa oportunidade de ter encontros profundos com Cristo? Será que nós temos aproveitado a oportunidade que o Senhor tem nos dado de vivermos em um país livre, onde temos a oportunidade de vir, sair de casa e vir para o culto, de termos o exemplar da Bíblia em casa, de termos a oportunidade de orar, fechar a porta do nosso quarto, orar? Será que nós temos aproveitado a oportunidade de poder escutar uma música, um louvor evangélico, para que os meus vizinhos, claro que de maneira ordeira, né, sem incomodar, mas as pessoas saibam que tipo de música você gosta, que você é um evangélico, né, que ele é cristão, né, ele está ouvindo louvores. Será que nós temos aproveitado toda essa oportunidade e essa facilidade que temos para viver no nosso país, apesar de toda a oposição que tem se levantado, porque o mundo jaz no maligno? Ou será que nós não temos aproveitado a oportunidade? Será que nós temos visto e aproveitado as oportunidades para falar para os Bartimeus da atualidade de que Jesus é bom, de que Jesus é maravilhoso, de que Jesus deseja transformá-los e levá-los para o céu? Será que nós temos aproveitado a oportunidade? Ou será que alguém chega até nós e diz, já percebeu como está o mundo? O mundo está um lugar terrível, é guerras, doenças, pestes. Quando a gente pensa, quando a gente abre os jornais, as revistas, a gente fica com a alma triste, né? Aí você vai e diz, é verdade, é terrível, eu tenho medo de sair de casa, ou você vai dizer, mas isso é cumprimento da palavra, a palavra está escrito isso. Tem um texto que você precisa conhecer lá no livro de Mateus capítulo 24, né? Tem um texto que você precisa conhecer lá nas cartas de Paulo, né? Tem muita coisa que você precisa conhecer ainda acerca dos últimos dias. Jesus, ele falou tudo isso, é terrível mesmo, né? E é possível que algumas coisas ainda piorem. Mas o Senhor nos disse algo interessante, de que no mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não podemos perder a oportunidade de dizer para os Bartimeus da atualidade, de que Jesus ainda está aqui e deseja encontrá-los para transformá-lo. Mas existe uma segunda verdade desse encontro transformador, é que esse Bartimeu não se calou diante da oposição, mas ele perseverou. Ele foi perseverante. Enquanto as pessoas mandavam ele se calar, observe que o texto vai nos dizer no versículo de número 48, enquanto as pessoas mandavam ele calar-se, enquanto as pessoas diziam, cala, ele já passou, foi embora, não incomodes mais o mestre, não importune mais o mestre, mas em vez de se calar, ele continuou clamando, ele continuou pedindo, ele continuou suplicando, e parece que ele tinha se apossado daquele texto lá de Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E talvez seja isso que tenha motivado o coração daquele homem, porque ele clamava cada vez mais, a oposição dizendo, cala, ele já passou, não adianta, não importune mais o mestre,
né? Quem sabe alguém, se ele ouviu, mas não lhe deu atenção, ele não se importa com você, ele tem coisas mais importantes para fazer. Mas aquele homem não viu as vozes contrárias, as vozes que estavam trazendo tristeza, as vozes que poderiam plantar no seu coração dúvida, as vozes que podiam plantar no seu coração de que Deus não se importava, de que Deus não tinha interesse na sua vida, de que ele era um miserável, de que Jesus não ia parar para dar atenção a alguém como ele, né? De que Jesus gostava de estar na mesa dos fariseus e nos banquetes e não dele. Mas Jesus, ele frustra tudo isso, e aquele homem não dá ouvido a essas vozes que estavam implantando no seu coração tantas coisas que poderiam ser plantadas no seu coração, para duvidar do amor de Deus, para duvidar da misericórdia de Deus e da índole e do caráter de Jesus. Ele clamou e perseverou. E quem deseja fazer com que o encontro com Cristo seja algo transformador, que não torne apenas em um religioso, em um frequentador de culto, mas em alguém que nasceu de novo, é alguém que aprende que precisa perseverar, é alguém que precisa perseverar, todos os dias buscando a presença de Deus, vigiando e orando para não cair em tentação, e vigiar, orar, e se colocar cada dia mais à disposição do nosso Pai, na certeza de que nós somos fracos, e certo de que o Senhor tem nos sustentado dia após dia, perseverando, dizendo: Senhor, me sustenta, continua me sustentando, continua me dando graça, porque não é a minha força, eu sei que não é a minha força, eu sei que não é a minha capacidade, porque eu sou fraco, eu sou pó, eu sou cinza, eu necessito do teu amparo e da tua mão para me sustentar. Não há nada, não há uma força especial em mim que me faça permanecer firme na tua presença, porque sem o Senhor eu não posso fazer, não posso caminhar, não vou a lugar nenhum. Eu preciso perseverar, e para perseverar eu preciso da tua graça na minha vida, constante, lapidando a minha vida. Grite mais alto, não se intimide, não se entristeça quando a resposta não vem, quando aparentemente o céu se faz de bronze e você tem a sensação que Jesus não te ama, não se importa, não quer parar para te ouvir. Os homens, eles com uma facilidade incrível, ele tem facilidade de simplesmente cortar e ir embora, de passar lá, olhar e ir embora. Mas Jesus é diferente dos homens que por ali passavam. Jesus é o Filho de Deus bendito, que conhecia a história de Bartimeu, o que levou ele a ficar naquele estado, e tinha poder para transformá-lo, mudando completamente a sua vida. Mas Bartimeu precisou perseverar. Se ele se cala da primeira, ia permanecer cego. Um dia alguém ia olhar, ia ver ele lá imóvel, ia tocar com um pedaço de madeira e dizer: bora jogar lá no Geena, porque esse aqui morreu, bora levar ele para o aterro, para jogar seu corpo lá, porque ele morreu. Mas ele não se conformou com o futuro que era previsto para ele, por ele e para os outros. Ele perseverou e clamou: Jesus, filho de Davi. E quando as pessoas diziam para, ele dizia mais alto: Jesus, filho de Davi. Mas te cala, para, ele não vai te atender, ele não vai parar. Jesus, filho de Davi. Em outras palavras, ele estava dizendo: parem, vocês não vão plantar dúvida no meu coração, vocês não vão roubar a convicção que eu tenho. Eu estava esperando há muito tempo por esta oportunidade. Há muito tempo eu estava sonhando e pedindo que Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me desse a oportunidade de estar perante Jesus de Nazaré. E agora vocês estão dizendo para eu me calar. Agora vocês estão dizendo: não importune mais o mestre, calem-se que eu não vou dar ouvido a vocês. Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Eu quero incomodar ele. A minha voz precisa ser ouvida por ele. Eu sei que ele virá em meu socorro. Eu sei, não adianta dizer que ele não se importa, porque ele se importa. Ele deseja mudar a minha situação. Eu vou continuar clamando. Mas ele passou e não te viu. Eu vou continuar clamando. Mas ele passou e não te procurou, não falou contigo. Esses questionamentos não surgiram no coração de Bartimeu. Não surgiram. E não podem surgir no nosso. Deus tem um tempo certo de agir e uma maneira certa de agir. Aquele homem não perdeu a oportunidade. Aquele homem perseverou na oração. Aquele homem não se recusou ao convite.
Ele te chama. Bendito seja o nome de Jesus. Ele te chama. Soltou tudo que tinha, largou a capa e foi. Era o que eu queria ouvir. Como eu esperava ouvir isso, que Ele te chama. E Jesus tem chamado, meus queridos, aqueles que têm um fardo pesado, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. Ele convida a todos, a fim de que possam ir até Ele, e possam encontrar nele, e ter nele um encontro transformador. Vinde a mim todos. O convite feito a Bartimeu é o convite feito a cada um de nós que estamos aqui nessa noite, a cada um que já professamos a nossa fé. Venham ter uma vida mais ativa, venham ter uma vida mais profunda, venham a Cristo ter uma vida mais alicerçada na rocha, venham a Cristo ter uma vida mais vigilante e preparados para o encontro com Cristo. Mas Ele convida também a tantos outros que ainda não conheceram. Em todas as nações, povos, línguas e povos, Ele diz a todos, indistintamente, os que sofrem, os abastardos, as pessoas simples e humildes, e aos miseráveis que moram em grandes mansões. Ele convida a todos, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha, aceite o convite. A palavra de Deus vai nos dizer em Mateus capítulo 22, verso de número 10, que Ele convida para as bodas todos, tanto os bons como os maus. Todos são convidados às bodas, e nós precisamos lançar este convite ao mundo. O mundo precisa ouvir. Há umas bodas preparadas, e Jesus convida que todos venham às bodas, tanto bons quanto ruins. Mateus 22, versículo de número 10. Bendito seja. Nós precisamos entender que quando nós desejamos e almejamos o encontro transformador diante da presença do Mestre, se exponha. Diga o que você precisa, abra o seu coração, fale das suas dores, fale das suas angústias, fale dos seus fracassos, fale dos seus fracassos, fale das suas vitórias. Abra a Deus e exponha aquilo que te massacra, aquilo que mexe contigo. Aquele homem chega e revela para Jesus o dilema, que não era novidade para Jesus, mas era uma novidade, uma informação que nos acrescenta. Eu quero ver novamente. Quem sabe aquele homem tinha uma família, que ele queria vê-lo novamente. Quem sabe ele acompanhou, se tivesse filhos, a criação de seus filhos apenas pelo toque. Quem sabe tanta coisa havia mudado em Jericó, desde o período em que ele havia perdido a visão. Aquele homem vai e abre o seu coração e diz o que precisa. O que você precisa? E o que você tem apresentado ao Mestre? O que você precisa? O que você precisa talvez não seja o que você quer. Talvez o que você precise não seja o que você quer. Talvez o que você quer seja o que você não precisa. Por isso que Tiago vai dizer, sabe por que vocês oram e não recebem? Porque vocês pedem mal. Vocês pedem o que vocês desejam. Por isso que vocês não recebem. Mas peça o que você precisa, de fato e de verdade. Jesus olha para aquele homem. E por que Jesus não disse, perdoados estão os teus pecados? Você tem dúvida que aquele homem era um cristão? Você tem dúvida que nós estamos falando de um homem de fé, que lança a capa para ir ver Jesus? Você tem dúvida de que aquele cego estava enxergando muito mais do que a maior parte dos líderes religiosos daquela época? Porque aquele homem não enxergava o físico, mas espiritualmente ele sabia que Jesus era o filho de Davi. Ele sabia o que ele precisava. Naquele momento, eu entendo, fazendo uma leitura desses textos, de que tratava-se de alguém que já tinha tido essa experiência, que já cria o suficiente, que tinha uma fé tamanha e que fez uma das maiores declarações: tu és o filho de Davi.
o Messias, o prometido, o que seria enviado, o servo sofredor lá de Isaías. Filho de Davi significava tudo isso. Foi uma afirmação teológica profunda naquele contexto. Jesus, filho de Davi. Abre e diz o que necessita. Eu quero ver, tornar a ver. Mas aquele homem também nos mostra na sua última lição, de que após ele receber o milagre, ele enxergar, diz o texto, ele seguiu Jesus pelo caminho. E não existe nada mais triste do que suplicar as bênçãos de Deus e Deus abençoar e as pessoas não reconhecerem, não demonstrarem a gratidão a Deus, devida a Deus, e darem as costas para Deus. Mas, pastor, isso aconteceu com Jesus. 10 leprosos, 9 foram comemorar a cura. Apenas um voltou para adorar e para reconhecer a bênção recebida. Não perca a oportunidade. Estejam atentos às oportunidades que a vida apresenta. Persevere nas suas orações. Aceite os convites feitos por Jesus. Abra o seu coração a Ele e diga o que você de fato precisa. Mas quando receber a bênção, não deixe Jesus só pelo caminho. Siga Jesus. Obedeça a Jesus. Não faça parte dos 10 leprosos que foram e abandonaram. Volte para agradecer. E não só para agradecer, volte para ficar e andar com Jesus pelo caminho. Sabe por quê? Por entender que maior e melhor não é o pão, não é a bênção, não é a cura. A maior bênção recebida não são as bênçãos, é o abençoador. Por isso eu volto para agradecer. Por isso eu quero andar pelo caminho. Porque alguém que me amou tanto assim, é impossível não retribuir da mesma maneira. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Que Deus possa lhe dar a cada instante um encontro transformador. E que assim seja, para a honra e glória do nosso Deus e do nosso Pai. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Te suplicamos que o Senhor esteja dia após dia lapidando as nossas vidas. Perdoa nossas falhas e imperfeições. É o que nós te suplicamos no nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém. Gostaria de convidar os amados a se colocarem de pé mais um momento.